Andressa, e olhando um pouco, né, tentando entender até mesmo as falas ali de Jerome Powell na última sexta, ele reconhece que essas tarifas podem ter, sim, os efeitos inflacionários mais persistentes. Nesse sentido, né, depois dessas falas ali de Jerome Powell, até falando desse risco, né, de se ter a inflação alta aí por mais tempo, você vê, né, alguma leitura de que possa trazer na fala ali de Powell esse risco de uma estagflação nos Estados Unidos, com este cenário de recessão e ainda com um cenário inflacionário? Quais seriam, de fato, os efeitos colaterais, vamos dizer também, deste cenário para os emergentes, principalmente olhando para o Brasil? Bom, falando do Powell, primeiramente, a gente viu ali atrás, né, algumas semanas atrás, na própria decisão do FONC, né, no Q&A do Powell, uma mensagem de que a inflação poderia ser transitória vindo de tarifas, e sim, ela pode ser transitória, porque você tem um efeito no nível de preços que depois ele para. Então, se você tem certeza de qual vai ser a tarifa, ou seja, não tem retaliação, a tarifa vai ser aquela ali que ele está apresentando, vai ser aquele percentual. A única dúvida que a gente tem é quanto disso vai ser repassado para o consumidor ou não, mas a gente consegue ter uma estimativa de quanto vai bater na inflação. Quando a gente tem certeza do que vai acontecer, acaba sendo um efeito transitório porque ele bate na inflação apenas naquele momento em que entrou, apenas naquele momento em que o produtor aumentou o preço para o consumidor e depois esse preço fica parado ali. Então, deveria ser um efeito transitório? Deveria. Mas a gente tem muita coisa por trás. Não só a questão do repasse, quando que vai ser repassado cada produto, quando que passa a valer cada tarifa, mas também as relações em relação às retaliações. Então, acaba que há muita dúvida sobre ser transitório ou não, porque tem todo um efeito secundário de vários fatores que pode surgir. Mas o Powell, esse discurso do efeito transitório da inflação, ele veio ali na decisão do Fed, quando a gente estava avaliando que tinha cada vez mais risco para a inflação, porque a gente estava vendo que as tarifas poderiam ser maiores do que o esperado. Então, a gente acredita que o Fed já poderia ter errado ali na comunicação, que deveria ter sido mais rock em relação à inflação, quando não foi. Foi um pouco mais dovo porque avaliou que a tarifa era transitória. E agora, no momento em que a gente está olhando para um outro lado, que é, caramba, vai vir uma recessão, não só via tarifas, como eu falei, mas por conta da incerteza super elevada, trazendo essa instabilidade no mercado, então condições financeiras já estão super, como a gente chama de condições mais fáceis, né? Então você teve um índice de condições financeiras provavelmente caindo bem, indicando que você vai ter um efeito recessivo mesmo. E ali, como é que a gente começa a avaliar qual vai ser a postura do Fed? A partir de expectativas de inflação. Então, o próprio Fed, que antes estava ignorando alguns dados de expectativas de inflação e estava olhando só para os dados de expectativas que estavam ancoradas, e estava falando, olha, deixa eu ver se a inflação é realmente transitória ou não, enquanto minhas expectativas de inflação estão ancoradas, eu não vou reagir no sentido rock. Agora é que ele tem que se apegar para ver se as expectativas de inflação vão demonstrar uma desaceleração da inflação do longo prazo. Ou seja, você tem o efeito tarifas, que primeiramente é para cima, então essa inflação desse ano ela vai ser toda revisada para cima, porque o efeito inflacionário é muito forte. Mas, como a gente tem uma recessão, provavelmente o efeito dessa recessão dos preços vai ser para baixo mais para frente. Então, no ano que vem, por exemplo, a inflação já vai estar cedendo. Então, o que ele tem que olhar agora? Expectativas de inflação de longo prazo estão ancoradas, estão cedendo, estão até abaixo da meta por conta dessa recessão? Se sim, eu não vou mais ser rock, eu vou ser dove. Então, eu tenho que falar: olha, eu estou olhando para expectativas de inflação, se acontecer uma recessão, eu vou estar aqui para agir de forma a reduzir os juros, a cortar os juros, e não mais o discurso rock que a gente estava esperando há 3 semanas atrás, que era: se a tarifa for muito forte, bater na inflação e o meu efeito secundário continuar sendo de risco para cima da inflação, minhas expectativas desancorarem para cima, eu vou precisar manter o juro elevado. Não, agora o discurso tem que ser totalmente outro. E aí, quando a gente olhou para o discurso dele de sexta-feira, como ele estava falando pós-dados de mercado de trabalho que vieram mais fortes, ele quis se colocar ali, olha, a inflação parece que vai ser acima do esperado. Os dados de mercado de trabalho estão fortes, então eu não estou vendo algum risco para a economia ainda. A gente acha que o Fed está atrasado, né, nesse caso, então
os dados de mercado de trabalho para a gente, eles já estão velhos, eles ainda não refletem essa incerteza, essa recessão que a gente está esperando aí para frente. Então, o Fed agora ele deveria estar mais dove e ainda não vemos isso nos discursos, né? E o que você perguntou sobre efeitos pré-emergentes, é claro que para cada país a gente tem um efeito diferente, até porque a gente está não só falando de uma recessão global, mas também falando de tarifas pontuais para cada país, então cada balança comercial vai ser impactada de uma forma. A gente até comemorou ali na hora, né, que o Brasil teve uma tarifa melhor que o esperado, mas no final o efeito recessão global é um efeito risk-off, né? A gente vai ter uma fuga de capitais de países arriscados, países emergentes principalmente, e uma fuga para o dólar e para países mais seguros, ou seja, o efeito para países emergentes, na nossa opinião, vai ser o mesmo das outras recessões passadas. Então, é um efeito já conhecido. Você tem países mais seguros, como os Estados Unidos, se fortalecendo, moedas fortalecidas, ativos mais seguros como a própria Treasury americana e uma fuga de países emergentes. Então, os países emergentes acabam sofrendo aí com essa possível recessão global. Por outro lado, a gente tem alguns economistas comentando muito sobre estímulos pontuais em vários países. E aí, saindo um pouco de emergentes também, tem muita gente falando que a Europa vai conseguir pelo menos de certa forma, equilibrar um pouco o risco. Então, você vai ter uma queda de PIB, mas você está tendo estímulo ao mesmo tempo. China está tentando já anunciar uma antecipação de estímulos para tentar conter os efeitos. E da mesma forma, aqui no Brasil, a gente também está vendo várias medidas sendo feitas, medidas domésticas, que podem até atenuar esse efeito recessão global. Então, a gente vai ter um efeito, mas ele pode ser atenuado e isso vai depender de como cada economia vai reagir com seus próprios estímulos a essa recessão que está a caminho.